Olá, no Desinformando desta semana, o terremoto previsto para o Brasil em setembro, adivinhe, é falso. Os dois últimos filtros da sociedade da desinformação. E no ritmo da Copa do Mundo, e a Escócia, que tem um fake hino. Desinformando 126 já está na rede. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Cláudio Magalhães, do meu lado, sempre muito atento, informado, contra a desinformação, o jornalista, pesquisador e doutorando Diego de Deus. Aproveita que você está aí, dá aquele clique ali, dá aquela curtida, indica aí o nosso canal Democracia da Desinformação para todo mundo, que todo mundo precisa combater esse grande mal do século, que é a desinformação. Todos os episódios estão no próprio canal, no YouTube Music e também no Spotify, se você quiser só escutar. Nós somos muito bonitos, mas você também pode só escutar a gente na caminhada, no que você estiver fazendo aí também, ok? Então, não vamos perder tempo, vamos lá para a Ruim da Semana. Como a gente sempre fala aqui, sempre que tem uma desgraça, parece que as desgraças da desinformação vêm junto, imediatamente. Bastou aquela grande tragédia acontecendo na Venezuela, dos terremotos, né? E aí já começou a circular que o Brasil está na lista, né? Está ali em setembro, nós temos ali uma agenda já programada para um terremoto aqui no Brasil. Diego, por favor, nos esclareça sobre isso. É isso, professor. Uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. Você usou uma palavra muito boa para poder descrever isso, que é a agenda, que está muito presente, é um termo muito presente, principalmente entre os teóricos da conspiração que acreditam haver ali uma agenda global que comanda o clima, que comanda a vida das pessoas, enfim, que comanda todas as variáveis que atravessam o nosso dia a dia. E esse movimento acabou gerando uma desinformação a partir dos eventos mais recentes ocorridos na Venezuela, de que o Brasil estaria na mira aí de um mega terremoto em setembro, principalmente traçando ali algumas datas nas quais esse terremoto aconteceria. Mas é uma informação falsa, né? Essa reportagem do Aos Fatos faz um levantamento e uma explicação muito bem detalhada de como que terremotos são diagnosticados ou são previstos, e a principal informação que desmente essa, primeiro, que não há nenhum tipo, né, de informação capaz de indicar essa possibilidade, e também, pelo menos até hoje, a tecnologia que existe é incapaz de conseguir prever um terremoto, muito menos um terremoto a meses de distância, né? Muito menos conseguir ali precisar o dia em que esse terremoto pudesse acontecer. Inclusive países com uma tecnologia muito mais avançada e que sofrem muito mais com terremoto, como é o caso do Japão, não conseguem prever nem mesmo um terremoto que vai acontecer no dia seguinte, até porque essa previsão acontece ali enfim, minutos antes de um movimento de uma placa tectônica que vai, enfim, gerar o terremoto ali, né, que vai gerar o tremor em questão. E uma outra informação também que refuta totalmente essa do ponto de vista das possibilidades é que o Brasil, ele está na chamada placa sul-americana, né, a placa tectônica sul-americana, e o Brasil tem um privilégio que é estar localizado bem no interior dessa placa. Portanto, se houver algum tipo de movimento dessa placa tectônica, né, geralmente os países que estão mais ao seu interior, eles não sofrem, né, muitas consequências. Acontece de acontecer algum tremor ou outro, principalmente lá aconteceu há alguns anos no interior de São Paulo, perto da minha terra, lá na região de São João da Boa Vista e outras cidades, mas foi um terremoto que aconteceu no Chile, que o que está mais na beirada da placa e, portanto, um país como o Chile tende a sofrer mais, né, o balanço sísmico de eventos como esse, e o que a gente acaba recebendo no Brasil, por exemplo, são tremores pequenos que às vezes a gente nem consegue perceber, porque até o movimento chegar aqui ele já perdeu bastante força, né? Então o Brasil ele tem esse privilégio geográfico de não sofrer com terremotos, o que acaba desmentindo totalmente essa teoria conspiratória que acabou surgindo a partir dos eventos venezuelanos. Nada que a gente não aprendeu lá no ensino básico, quando a gente estudou geografia. Nada que você diz a gente já não sabe, porque a gente aprendeu lá atrás, né?
E mesmo aquelas pessoas, mas tem os terremotos que tem no Brasil, não pode nem ser chamado de terremoto, é muito mais quando você ajeita ali um terreno que tem algum problema geográfico interno e que não tem nada a ver com placa tectônica e nem nada assim, né? É impressionante como é que se pode utilizar, inclusive, a desinformação com a pouca importância com a educação. Mas isso a gente vai tratar lá no nosso Pré-Verdade, no nosso último quadro, que agora nós vamos para o S Informa. Pois é, no S Informa a gente tem tratado aqui de um texto muito bacana sobre a sociedade da desinformação. E a gente gosta de dividir para que você possa ir acompanhando. E esse texto vem trazendo alguns filtros que são importantes. E, Diego, recorda um pouquinho para a gente sobre o texto e esses dois filtros aí da sociedade da desinformação. Um texto do Fabiano Silva, né? A gente não está compartilhando aqui a tela como nós fizemos em outras semanas, porque o site, o repositório da Federal do Rio Grande do Sul está em manutenção hoje, quando a gente está gravando. Mas está aqui, o link do artigo. Está disponível aqui, fica sempre disponível na descrição do vídeo, em que o Fabiano vai trabalhar essa ideia de sociedade da desinformação, entendendo a desinformação como uma endemia, né, ou como algo resultante das características que a sociedade contemporânea possui. E ele vai falar que para a gente conseguir entender essa sociedade da desinformação, a gente precisa olhar para alguns filtros, ou seja, seriam ali causadores da desinformação na atualidade. Então ele já passou pelo filtro da publicidade, né, de como que os veículos jornalísticos muitas vezes se submetem a interesses publicitários em detrimento da precisão das informações que são veiculadas. A gente já falou também da dependência de fontes oficiais, ou seja, é mais fácil, mais barato eu pegar informações de assessorias de comunicação do que necessariamente eu investigar e apurar a informação por conta própria. A gente também falou, né, de como que os grandes conglomerados de mídia conseguem controlar, ou seja, reger formas de poder sobre o ecossistema comunicativo que existe, e hoje os dois últimos que a gente separou porque eles são bastante semelhantes, que são os filtros das medidas corretivas e também o que o autor chama do movimento ideológico ou anticomunista. Por que os dois são bastante próximos uns dos outros? Pelo seguinte, de um lado a gente entende que dentro dessa ideia de medidas corretivas, que nós temos veículos de imprensa que vão controlar tudo aquilo que vai sair enquanto notícia ou não. Então, por mais que um jornalista bem intencionado esteja lá dentro e não concorde com aquilo que está sendo colocado, ele acaba se submetendo a essa estrutura de poder que ali está configurado, né? Isso não pode colocar, não pega isso, entendi. E na pior das circunstâncias ele é demitido. Beleza, se você não quer seguir as nossas regras, procure emprego em outro lugar, né? Ou abra o seu próprio jornal e boa sorte para você. Então, isso acaba sendo atravessado, né, nesse sentido. E o outro movimento, que é esse mais ideológico e anticomunista, tem muito a ver com aquela ideia de desconfiança sobre as instituições, né, que a gente sempre fala também. Eles entendem que a imprensa, hoje em dia, acaba sendo uma porta-voz de movimentos esquerdistas ou de movimentos que apoiam o comunismo e, portanto, você precisa utilizar de determinadas informações para fazer com que o público deixe de acreditar nessas informações que são profissionais, ou que pelo menos seguem ali alguns tipos, né, de diretrizes éticas e profissionais para o fazer jornalístico, fazendo com que as pessoas passem a desacreditar de informações de fontes mais seguras e passam a acreditar, enfim, em qualquer outra informação que você veja aí nas redes sociais, né? Então, a argumentação do autor é que esses filtros acabam conformando e nos ajudando a entender como que a desinformação age hoje em dia. E você acredita que esses dois últimos têm muito a ver com relação de poder? Totalmente. Eu acho que todos os filtros, em maior ou menor medida, têm essa ideia de relação de poder. Se não é uma relação de poder, tem uma relação econômica muito forte também que exerce formas de poder econômico, né? Poder econômico, como foi o caso dos filtros da publicidade que a gente viu, né, há 2 semanas, por exemplo. Pessoal, nós estamos em ritmo de Copa e a gente está aqui sempre ligado entre o fake hoje. Pois é, pessoal, nós estamos aqui no ritmo da Copa do Mundo, sempre prestando atenção em alguma coisa que a gente possa trazer para vocês. E uma coisa que aconteceu foi uma seleção que já saiu da Copa do Mundo, mas aí ela despertou um certo estranhamento, pelo menos para mim, né? Eu ouvi dizer ali, nós estávamos ali dizendo que a Escócia não tem hino. Mas peraí,
E o que é que eles cantam, então, antes do jogo, Diego? Porque eu vejo os caras lá cantando, né? O que acontece, então? É um fake hino? É uma situação muito interessante, porque a gente teve, né, nos últimos dias, a partida entre Brasil e Escócia, e chamou a atenção como que é o hino, né, da Escócia, ou o suposto hino da Escócia, que inclusive tem ali sons da gaita de fole, enfim, parece realmente ser uma canção bastante tradicional. Mas na prática, aquele hino que é tocado principalmente em eventos esportivos, ele não é o hino oficial da Escócia, porque o hino oficial é o God Save the King, que é o hino da Inglaterra, do Reino Unido. Do Reino Unido, né? Do Reino Unido. Exatamente. Só que não são todas as pessoas, a questão política na Escócia é bastante forte, porque você tem o lado mais conservador que apoia a participação da Escócia como parte do Reino Unido, e temos aqueles mais progressistas que são contra, e principalmente no futebol a gente consegue ver muitos torcedores com a bandeira da Irlanda, porque eles acreditam que o que a Irlanda fez é o que deveria acontecer com a Escócia, né, de se emancipar ali do Reino Unido. A música que é tocada no lugar do hino, na verdade, é uma música bastante tradicional escocesa chamada Flowers of Scotland, né? Flores da Escócia, que tem sido adotada já, pelo menos informalmente, desde o ano de 1993 e oficialmente pela Federação Escocesa de Futebol desde 1997. É uma letra que conta ali como que o rei, né, na época, o Roberto, vou até colar aqui para falar o nome bonitinho de todo mundo, o rei da Escócia à época, o Roberto I, liderou, né, os escoceses na vitória sobre Eduardo II, que era ali o líder britânico, né, o líder inglês, fazendo menção então a essa conquista, né, ou a independência da Primeira Guerra de Independência que a Escócia teve com a Inglaterra. Então, isso tem sido muito discutido no país, inclusive já houve uma tentativa de fazer com que Flowers of Scotland se transformasse no hino oficial, mas ali dentro da política escocesa isso foi refutado, né, foi discutido, porque o hino passa uma sensação de rebeldia por parte do povo escocês, e aí os mais conservadores não concordam com isso, mas informalmente, formalmente, Flowers of Scotland foi adotado como hino oficial da Escócia, pelo menos em eventos esportivos. Cara, bacana, essa história é linda, né, da gente imaginar. E que bom que a FIFA, que tem feito um monte de bobagem, nesse sentido, ela deixou que a Escócia mantivesse aí a sua canção. Vamos para o próximo quadro? Diego, você no primeiro quadro, na Ruim da Semana, né, quando a gente vai discutir, cara, essa notícia, né, meu amigo, puxa vida, que vai ter terremoto no Brasil, talvez uma das poucas coisas que eu guardei, talvez exatamente porque é uma coisa meio traumática, que eu guardei lá do meu ensino básico, né, e de que o Brasil não tem um monte de coisa, mas terremoto você pode ficar esperto. Engraçado que você tinha dito no primeiro quadro que, cara, se o Japão, que é o Japão, com a quantidade de terremoto que eles têm lá e tecnologia que eles têm, se eles não sabem prever, como é que nós vamos aqui no Brasil achar que isso pode ser previsto, inclusive num terremoto que é impossível de acontecer? E aí eu te passo a pergunta. Afinal, a falta de educação, né, no sentido de informação, de conhecimento, é uma fonte deliciosa para quem gosta de veicular desinformação? É aquele típico caso de que a desinformação é pautada pela falta de informação, né, ou pela ignorância, da agnotologia, que a gente já falou aqui, né, dessa produção social da ignorância. Porque o que teorias conspiratórias costumam fazer? Pegar informações, sejam elas verdadeiras ou falsas, mas organizá-las de tal modo a fazer com que elas se tornem lógicas. E, portanto, as pessoas possam acreditar nas narrativas que são criadas, né? É o que você falou, pessoal, teve lá um terremoto na Venezuela. Então dá para dar um gancho para ser aqui também no Brasil. E, bom, tá chegando a eleição, que é em novembro, em outubro, vou botar aqui que é setembro. E aí você desenvolve uma linha, e uma coisa que você falou também lá no quadro, botar uma agenda, né? Se eu coloco uma determinada data, ou seja, eu construo uma linha, e aí, dane-se a informação correta. É mais ou menos assim?
É exato, porque assim, se houvesse esse entendimento, essa educação de entender onde que o Brasil está, ou por que que o Brasil não pode ter terremoto, ou comparar justamente com o Japão, que é um país que sofre muito com terremotos e é um país que tem muita tecnologia desenvolvida e nem por isso ele consegue prever terremotos, isso já seria o suficiente para que quando a gente vesse uma notícia como uma informação como essa, a gente já desacreditasse imediatamente, né? Mas não. No levantamento do Aos Fatos, a gente tinha mais de 40 mil visualizações no Facebook, mais de 2 mil compartilhamentos no Facebook, sem contar outras plataformas, né, no WhatsApp, que é difícil de mensurar, TikTok, etc. Então, é um típico caso de uma desinformação que é gerada não pelo excesso, como muitas vezes a gente costuma colocar aqui, mas sim pela falta de informação que gera ignorância, que gera pela falta de educação, de conhecimento mesmo, né, que as pessoas possam ter nesse sentido, que acaba gerando situações como essa, né? E tendo alcance social, que é o mais importante ou mais perigoso nisso tudo. E é para isso que serve, gente, o nosso Desinformando, o nosso videocast de literacia midiática, para que a gente possa batalhar contra essas coisas. E semana que vem a gente está aqui de volta, guerreiros que somos, para que você também possa nos ajudar contra esse grande mal do século. Até semana que vem, pessoal, com mais copo, inclusive, hein? É isso aí, pessoal. Até a próxima.